Livre-arbítrio? Você não tem, eu posso lhe garantir. E eu vou te provar nesse vídeo o que a Bíblia fala. Depravação total ou livre-arbítrio? Qual é o bíblico? Segue o vídeo. Antes de mais nada, pessoal, venham pedir para que você fortaleça o nosso trabalho. Ative o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe o like para que a boa teologia chegue em todo o mundo. Lembrando, a cada view que você faz nos meus vídeos, a cada compartilhamento, a cada like que você deixa, você está libertando uma alma, certo, dos falsos profetas, das falsas igrejas. Vamos fortalecer um bom evangelho, a boa teologia. Eu conto com você. Se inscreva, compartilhe, deixe o like e nos ajude a crescer cada vez mais esse canal. Lembrando, Marlon Alcântara veste, Dijas grife. Marlon Alcântara veste, Dijas grife. É isso aí, pessoal. Mais um vídeo, da segunda parte da série Salvação, onde eu vou explanar, estou falando sobre a correlação que tem o homem, a soberania de Deus e o livre-arbítrio. Nisso, tivemos o primeiro vídeo. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui em cima em algum local, certo? O card, para você clicar e assistir o primeiro vídeo que foi falando sobre o Sínodo de Dort, certo? O início disso tudo, certo? Hoje, nesse vídeo, nós vamos passar para vocês o primeiro ponto que vamos falar dos cinco pontos do calvinismo, Que é a depravação total, eleição incondicional, graça irresistível, perseverança dos santos e expiação limitada. Hoje vamos falar de depravação total ou livre-arbítrio, É isso aí, pessoal. Quem assistiu o primeiro vídeo sabe que tem duas versões de interpretações, sobre o estudo da salvação, Tem a versão arminiana e tem a versão calvinista, Por isso que esse vídeo é depravação total ou livre-arbítrio, porque os arminianos, eles prezam, na interpretação bíblica de salvação, que temos o nosso livre-arbítrio, a gente decide se quer ser salvo ou não. Já os calvinistas não, Os calvinistas, eles creem que a salvação já está decidida por Cristo antes da fundação do mundo, através dos seus eleitos. E é isso que a gente vai desmistificar aqui com vocês através da Bíblia. Primeiro ponto, já queria deixar bem claro aqui para vocês. Vocês não têm livre-arbítrio. Se você está assistindo e está iniciando esse vídeo agora, eu queria dizer para você, livre-arbítrio não existe. Vamos separar, vamos dividir a tela, o material que eu vou acompanhar tópico com vocês para a gente discernir todo esse assunto, aqui, em meu vídeo. Vamos lá. É isso aí, pessoal, a tela já está dividida aqui, como vocês podem acompanhar, Eu coloquei aqui bem claro e bem específico esse tema, esse segundo vídeo, segundo vídeo, da série Salvação, Segunda parte falando sobre o primeiro ponto do calvinismo, depravação total ou livre-arbítrio, que é dos arminianos. Então, primeiro ponto do calvinismo, depravação total. Segue aqui, certo? Vou estar acompanhando com vocês. Deixei o texto aqui bem organizado, o material. Vou dar crédito, claro, sempre, onde eu peguei a fonte, que é Rômulo Marasquim, canal Firmeza da Verdade. Peguei esse material, que foi o que eu pesquisando na internet, que vocês possam entender da melhor forma possível, Eu vi outros materiais, mas eu creio que seria mais confuso para que vocês entendessem. Então, de Rômulo Marasquim foi o melhor, certo? Então, crédito para ele, beleza? Então, vamos lá, olha, pessoal. Livre-arbítrio, estou aqui selecionando para vocês, ou depravação total. E aí, você acha que você tem livre-arbítrio, certo? Ou somos totalmente depravados? Pessoal, o primeiro ponto aqui que a gente escreveu aqui, podemos escolher para onde vamos ou somos incapazes disso? E aí? A primórdio você pode estar pensando, não, Marlon, eu tenho livre-arbítrio, eu vou para onde eu quiser. Se eu quiser ir para a direita, eu vou. Se eu quiser ir para a esquerda, eu vou. Se eu quiser pular, eu pulo. Se eu quiser sentar, eu sento. Vamos seguindo o texto. O livre-arbítrio, indiscutivelmente, você está vendo aí, não existe. E aí você pode estar pensando, Marlon endoidou a cabeça, ele está dizendo que livre-arbítrio não existe. O que aconteceu com o Marlon, meu irmão? Rapaz, tanto estudo e você endoidou agora, cara. Mas e eu vou te provar biblicamente, certo? Então, o livre-arbítrio, como vocês estão vendo aí na tela, não existe. Você não é livre.
Bote isso na sua cabeça. Você não é livre. Te ensinar errado isso na igreja, hein? Olha, vamos ver o que a Bíblia fala, né? Segue aqui o texto, ó. Você é escravo do Messias ou escravo do pecado? Pessoal, quem tem um mínimo de leitura bíblica sabe que a Bíblia fala que ou você é escravo do pecado ou você é escravo do Messias pelo sangue que ele comprou você, certo? Não tem outra opção, não tem uma terceira via. É bem claro e bem específico. A Bíblia fala, quem lê o mínimo de Bíblia sabe disso, que você é escravo do pecado ou você é escravo de Cristo. Só tem essas duas opções. Se você é um escravo do Messias, é a opção A. Veja só, o que foi chamado, está aqui no texto, sendo livre, é escravo do Messias, certo? Aquele que estava aprisionado no pecado, mas foi chamado, reconheceu Cristo como seu Senhor e Salvador, certo? Está lá em 1 Coríntios, está aqui no texto, ó, 1 Coríntios 7:22. O que foi chamado, sendo livre, é escravo do Messias. Então, quem é cristão verdadeiro é escravo do Messias, certo? Está na Bíblia, pessoal, não é eu que estou inventando. E tem a opção B. Todo que comete pecado é escravo do pecado, certo? João, capítulo 8, versículo 34. Todo esse estudo, todo esse material está baseado na Bíblia. Não é o meu achismo, não é o que Marlon acha, é o que a Bíblia diz, certo? E aí vem a grande pergunta: como um escravo pode ser totalmente livre? Certo? Me responda aí. Como que um escravo ele pode ser totalmente livre? A Bíblia ela só nos dá duas opções. Ou você é escravo de Cristo, ou você é escravo do pecado. Não tem outra opção, não tem uma terceira via. E a pergunta que eu faço para você que está assistindo do outro lado: como escravo ele pode ser totalmente livre? E aí você pode me responder? Pense aí um pouquinho. Poxa, como escravo ele pode ser totalmente livre? Você acertou. Se você tem um mínimo de inteligência, você chegou à conclusão que não tem como ser livre. Né? Então vamos entender a diferença. Segue e observa o texto. Estou aqui com o mouse já para que vocês possam ler e gravar de uma forma mais fácil, entender de uma forma mais fácil a exegese que eu vou fazer de todo esse assunto de depravação total ou livre-arbítrio. Vamos lá. Entenda a diferença. Arbítrio. O que seria arbítrio, certo? Capacidade de escolha dentro do limite da nossa natureza. Exemplo, ir a uma lanchonete, tomar um sorvete ou sair para jogar bola, certo? Isso é arbítrio. Arbítrio, certo? Você tem. Isso é um arbítrio, né? A gente tem capacidade. Se eu quiser me levantar agora aqui gravando esse vídeo para vocês, eu levanto. Se eu quiser baixar a cabeça, eu abaixo. Isso se chama arbítrio, certo? Livre-arbítrio. Agora vem aqui o segredozinho que ninguém explica. Livre-arbítrio. O que seria isso aqui? Capacidade de escolha livre de influências internas ou externas. Então, livre-arbítrio é uma capacidade de escolha livre de influências internas ou externas. Exemplo, escolher entre o bem ou o mal, sem ser influenciado por nada, tanto interna quanto externamente. Então, no caso, escolher a salvação. E aí você está aí no outro lado da tela, você vai dizer para mim: não, Marlon, mas eu que escolhi Cristo. Foi eu que cheguei lá na frente da igreja, quando a igreja lá estava todo mundo cantando aquela velha música clichê: venha Cristo, venha Cristo. Que a maioria das pessoas que vai lá na frente só vai por livre e espontânea pressão. Todo mundo sabe disso, né? Porque tem que fazer merchan com o pregador da noite. Mas enfim, isso é tema para outro vídeo. Enfim, então, escolher entre o bem e o mal sem ser influenciado por nada, tanto interna quanto externamente. Escolher a salvação, certo? A salvação não é a gente que escolhe. Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, e eu vou te provar mais para frente no material. Vamos lá, vamos seguindo. Exemplo, né? Árbitro de futebol tem que ser neutro e não torcer por time nenhum. Nosso coração torce pelo pecado, certo? Então, ninguém na Terra faz escolhas livres de influências, certo? Pelo simples fato do pecado habitar entre nós e nos inclinar diretamente a escolhas pecaminosas e contrárias à vontade do Eterno. Nosso arbítrio foi profundamente afetado pelo pecado, portanto, não é mais totalmente livre, certo? Então, a partir do momento que Adão e Eva comeram do fruto, né, no jardim do Éden, o pecado começou a ser intrínseco dentro dos nossos corpos, né? Então, o pecado ele já está dentro de nós. Então, tira isso da cabeça. Eu não peco. Eu sou uma pessoa
eu sou uma pessoa, sou um cidadão honesto, né? Como eu vejo vários falsos profetas, né? Que dá nojo de ouvir isso, né? Que para mim a pior coisa na vida de um cidadão, seja cristão ou não, é a hipocrisia. São aqueles caras que arrogam santidade em cima do púlpito, diz que nunca pecam, que são santos. Pô, cara, os caras são bons, né? Só que não. Então, nosso arbítrio ele foi profundamente afetado pelo pecado a partir do momento que os nossos pais, os representantes humanos da terra, Adão e Eva, né, comeram o fruto. A partir do momento que eles comeram o fruto, acabou. O pecado se tornou intrínseco dentro de mim e de você, certo? Então não adianta tentar encaixar, como está escrito aqui no texto, não adianta tentar encaixar uma teologia nas escrituras quando as escrituras já traçaram a teologia, certo? Então as pessoas ficam querendo fazer, dar um jeitinho, né? Não, mas a partir do momento que você aceita a Cristo, que já está errado, é Cristo que nos escolhe antes da fundação do mundo. A partir que você aceita a Cristo, você se torna uma nova criatura, e nessa nova criatura você não peca mais. Eu já escutei a blasfêmia disso. Né? Tem pastores que pregam isso, arrogam isso. É mentira, pessoal. Mentira. Isso não existe, isso não é bíblico. Certo? Então, seguindo aqui o texto, nós conseguimos escolher não pecar ou sempre acabamos pecando? Pergunta que eu faço para você. Pare tudo aí. Vou até cruzar meus braços aqui. Ó. Veja só. Vamos ler lá. Vamos com calma. Nós conseguimos escolher não pecar, certo? Ou sempre acabamos pecando? É a pergunta que eu faço para você. Você escolhe não pecar ou sempre você acaba pecando, independentemente, certo? Vamos para duas opções, opção A e opção B, certo? Se a resposta for opção A, eu não consigo escolher não pecar. Então nós admitimos, né, que não possuímos livre arbítrio, certo? A opção é essa. Marlon, eu não consigo escolher não pecar. Então, se você não consegue escolher não pecar, você sempre acaba pecando de uma forma ou de outra, então nós admitimos que não possuímos livre-arbítrio, porque se você tivesse livre-arbítrio, você escolheria nunca mais pecar, concorda? Opção B, eu consigo sempre escolher não pecar. Né? Eu sou, como alguns pastores falam, né? eu sempre consigo, meu amado, né? Meu amado, até muitos falam assim, né? Até um jeito ponderado de falar para ver se mostra cada vez mais santidade, né? Meu amado, eu não peco, meu amado. Depois que eu aceitei a Cristo, eu sou uma nova criatura. Né? O pecado, quando chega perto de mim, ele sai correndo. Tem alguns que arrogam isso, certo? Então, opção B. Eu consigo sempre escolher não pecar. Eu sou santo. Sou igual alguns pastores que dizem aí. Então, se você diz aí no outro lado da tela que você consegue sempre, eu falei sempre, escolher não pecar, então nós nos autodeclaramos mentirosos. Se você está dizendo aí do outro lado da tela que você sempre escolhe não pecar, você é um mentiroso. E não é eu que estou falando, é a Bíblia, certo? Nós nos autodeclaramos mentirosos, conforme diz o quê? 1 João capítulo 1, versículo do 8 a 10. O que é que diz lá em 1 João? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. E aí, você vai ficar contra a Bíblia agora? Não é Marlon que está dizendo, é a Bíblia que está falando. Então, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos estamos nos enganando. E a verdade, ela não está em nós. Então, sempre, mesmo quando reconhecemos que Cristo é nosso Senhor e Salvador, sempre vamos acabar pecando. Certo? Para com essa hipocrisia de dizer que você, depois que reconheceu Cristo como Senhor e Salvador, você não peca mais. Viu? Você não é Jesus, queridão. Você não é Jesus, certo? O único que não pecou foi Jesus Cristo. Seguindo aqui o nosso texto, vamos lá. Como a única resposta correta, certo? É a letra A, ou seja, da opção A e B lá, né? Ou seja, nós não conseguimos sempre escolher não pecar, definimos com isso, indiscutivelmente, que não possuímos livre-arbítrio. Acabei de provar a primeira parte que você não tem livre-arbítrio. Se você não escolhe, se você não tem o poder de escolher não pecar mais, você não possui livre-arbítrio, queridão. Você não possui livre-arbítrio, certo? Isso que eu acabei de falar para você é Bíblia. É Bíblia, entendeu? Se você já está achando ruim o que eu estou falando aqui para você, é porque você é hipócrita. Eu falo mesmo, certo? É Bíblia. Entendeu? Então, a única resposta correta é a letra A, ou seja, nós não conseguimos sempre escolher não pecar. Nós não decidimos isso, entendeu? Desde do dia que você reconheceu Cristo como seu Salvador, se isso for verdade, certo? Você sempre acaba pecando, ou aqui ou ali. Marlon, mas aquele meu pecado que era
comum, recorrente, no caso, assistir pornografia. Tem muitos cristãos que fazem isso. Eu sei que você anda fazendo isso. Tome cuidado. Então, olha, muitos cristãos têm esse recorrente, esse pecado recorrente, né? Esse pecado recorrente. Aí diz, não, Marlon, mas depois que eu aceitei Cristo, mas nunca acessei esses sites, mas nunca fiz nada de errado. Certo, meu amado? Certo. Possa ser que nesse pecado específico ficou beleza. Mas e outros? Soberba, inveja, calúnia. Então, pessoal, não tem como a gente não pecar, certo? Então, logo, se a gente não escolhe não pecar mais, sempre acabamos pecando. Pecando, não temos livre-arbítrio. Yes, acabei de provar para você que não temos livre-arbítrio. E agora vamos lá, né? Vamos lá para depravação total, né? O que não é depravação total? Veja, vou deixar bem claro aqui, ó. Depravação total, o que não é. João, capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Para a gente acabar logo com essa falácia aí, né, de vocês pentecostais e neopentecostais, né, dizendo que a gente que escolhe Cristo. Para com essa hipocrisia. Para. Isso não é bíblico. Pare com isso, que tá feio, certo? Qualquer um que tenha um mínimo de exegese bíblica, que lê um pouquinho a Bíblia com sinceridade, sabe que isso não é bíblico, né? Então, a gente só chega ao Pai através de Cristo, porque o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo. João 6,44, vou ler de novo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, a gente só chega a Deus através de Cristo. Certo? Certo. Então, isso aqui, muitos falam, né? Não se refere a uma limitação física, é uma incapacidade espiritual, certo? Não se refere a uma absoluta depravação. Mas tudo que se faz não é totalmente bom ou tem um pouco de mau egoísmo, certo? Mateus 7,10 tem escrito assim, ora, se vós que sois maus, somos maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Certo? Veja, Jesus está falando em Mateus capítulo 7, versículo 10, que, ora, se vós que sois maus, ele chamou os discípulos de maus, ele chamou os apóstolos de maus. Ah, mas os apóstolos eram santos. Aí, receba aí que Jesus falou dos apóstolos. Ora, se vós que sois maus, vocês aí são maus. Poxa, vocês que são maus, dá boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu. Então Jesus está mostrando que somos maus, independente se a gente reconhecer Cristo como seu Salvador ou não. Certo? E agora vamos para aqui, ó. Depravação total. O que é? Certo? Antes de tudo, pessoal, de concluir aqui a depravação total, o que é, peço mais uma vez que você deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, ative o sininho de notificações para que a boa teologia chegue a todo mundo. Eu vou esperar você um pouquinho aqui, para você que deu like aí. Vá, dê o likezinho, vá. Fortaleça. Vou esperar. Deu like? Pronto, agora vamos prosseguir. Certo, pessoal? Depravação total. O que é? Pessoal, antes também, esse vídeo vai ficar um pouco extenso, mas esse vídeo é o vídeo definitivo para você entender que não existe livre-arbítrio e quem manda na sua vida é Deus. Certo? Então, aguenta um pouquinho, segura aí um pouquinho. Segure. Então, depravação total. O que é? Veja. Depravação total, pessoal, é sempre pecar. O ser humano, como está escrito aqui, não consegue parar de pecar. Isso é depravação total, certo? É sempre pecar. O ser humano, ele não consegue parar de pecar. Ah, mas hoje eu decidi que eu não vou pecar mais. Não, isso não existe, pessoal. Pare com isso, que isso é feio, certo? É hipocrisia, certo? Romanos, essa passagem eu amo. Romanos, capítulo 7, versículo do 14 ao 23, como vocês estão vendo aí na telinha, certo? Está escrito assim, ó. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Quem está falando isso, pessoal? É o apóstolo Paulo, queridão. Ei, deixa eu aumentar aqui, deixa eu chegar perto de você. Apóstolo Paulo. É o apóstolo Paulo que está falando isso. É ele. Ó, presta atenção no que ele falou. Presta atenção. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não aprovo. Mas o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado, olha, que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Caramba, o apóstolo Paulo, um homem tão espiritualizado, o cara que perseguia o povo de Cristo, o cara que recebeu a própria presença de Jesus, dizendo, Paulo, por que me persegues? Ele está falando aqui no texto que ele
quer fazer o bem, não consegue, acaba fazendo o mal. E aí se arrepende profundamente. É Paulo, viu, filhão? É Paulo. Continuando. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Opa! Tá vendo que é o pecado, filhão? O pecado não sai de você. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí a pergunta que eu faço para você é: onde está o livre-arbítrio aí de Paulo de escolher não pecar mais? Livre-arbítrio, mais uma vez, não existe. Então, claramente, segue aqui no texto, vemos Paulo não podendo não errar. Então, você claramente viu nesse texto aí de Romanos 7 que você vê claramente que Paulo, né, ele não podendo não errar, ele decidindo que não ia errar mais. Paulo é Paulo. Estudou aos pés de Gamaliel, uma pessoa com a inteligência absurda, sem falar a espiritualização que ele tinha, pelo amor de Deus. Mas ele falava como um mero ser humano mortal. Né? Ele disse que ele não pode não errar, ele sempre errava. Ora, se ele possuísse esse livre-arbítrio, por que não teve a liberdade aqui no texto? Olha, vou ler de novo. Olha, pessoal, acompanha o texto aí. Ora, se ele não possuísse livre-arbítrio, por que não teve a liberdade de livremente escolher não pecar nunca mais? Me responda. Me responda. Você que está aí resmungando aí atrás da tela do seu celular, da TV, seja lá onde for. Me responda essa pergunta aqui. Ora, se ele possuísse livre-arbítrio, por que não teve a liberdade de livremente escolher não pecar nunca mais? Então, pessoal, a gente pode fazer uma analogia como está escrito aqui no texto. O ser humano, presta atenção aqui no vídeo. Olha, o ser humano, como está escrito no texto ali, ele é o peixe, certo? Imagina aí, o ser humano é um peixe, certo? E o mar é o pecado, certo? Ele não consegue viver fora do pecado. Estamos dentro, né, desse mar e não conseguimos sair, certo? Então, o mar é o pecado e nós somos um peixe. Então, o ser humano é o peixe, o mar é o pecado. Ele não consegue viver fora do pecado, porque a partir do momento que Adão e Eva errou, ele deu permissão para que o pecado ficasse intrínseco dentro da gente através do seu erro, certo? Então, Romanos, capítulo 3, seguindo o texto, versículo 9 e 18, que se conclui então? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda. Pessoal, pelo amor de Deus, a Bíblia fala, não há um justo, e você seu hipócrita, dizendo aí do outro lado daqui, você é falso profeta, me dá raiva, eu fico com raiva, pessoal. Você aí, seu lobo devorador, dizendo para sua igreja que você não erra, né? Dizendo que você é santo. Para de ser hipocrisia. Então, olha, apóstolo Paulo falando, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque o eterno. Todos se extraviaram. Pessoal, olha, não há quem busque o eterno. Então é Deus que nos escolhe. Ninguém, eu que aceitei a Cristo. Não, se você reconheceu Cristo como seu Senhor e Salvador, Cristo já te escolheu antes da fundação do mundo. Para de ensinar errado para o povo da igreja, pelo amor de Deus. Né? Então não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor do Altíssimo diante dos seus olhos. Isso é o ser humano. Não há temor do Altíssimo diante dos seus olhos. Todos pecaram. João capítulo 6, versículo 44. Olha que interessante. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. João 5,40 é o que ele está dizendo. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Ninguém quer ir ao Pai. Se você foi ao Pai e você reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador, hoje em dia foi porque dele te escolheu antes da fundação do mundo. Porque a partir do momento que Adão e Eva errou, comeu do fruto, acabou, pessoal. Ninguém queria ir atrás mais de Deus, não. Nem reconhecer o Pai, não. Acabou. Só que aí Deus, antes da fundação do mundo, escolheu alguns para a salvação. Então, olha, veja. Ninguém pode dizer que a culpa de escolher é do Eterno. Entendeu? Porque ninguém pode dizer que a culpa de não escolher é do Eterno. Tem uns que falam, né? Marlon, então você está dizendo que Deus, ele escolheu... Vamos sair um pouquinho do texto agora. Marlon, então você está querendo dizer que Deus escolheu uns para salvar e outros para perdição? Então, que Deus é justo esse? Que ele escolhe alguns alguns que foram escolhidos sem ter feito nada e escolheu outros para condenar. Então não é um Deus de amor, meu querido, como já falaram para mim. Então, Marlon, não é um Deus de amor. O Deus que você serve é um Deus maléfico. Meu queridão, você tem que entender uma coisa. Deus não tinha obrigação nenhuma de salvar ninguém a partir do momento que Adão
e Eva errou no Jardim do Éden. Você tem que botar isso na sua cabeça. Ele não tinha obrigação nenhuma. Adão e Eva eram representantes da humanidade aqui na Terra. Lá no Jardim do Éden, realmente, eles tinham livre-arbítrio. Só no Jardim do Éden. Porém, eles escolheram mal, escolheram pecar, escolheram desobedecer ao Senhor e Criador. A partir do momento que eles desobedeceram, acabou, filhão. Acabou. Deus não tinha obrigação nenhuma de salvar ninguém. Só que, se Deus não escolhesse alguns para a salvação, todos estariam perdidos. Então, Deus prova o seu amor escolhendo alguns que todos já estavam condenados para ser salvos. É aí que ele prova o seu amor. Bote na sua cabeça, Deus não tinha obrigação de salvar ninguém. Todo mundo ia queimar no inferno por toda a eternidade. Mas Deus, através da sua benevolência, do seu amor, né, da sua santidade, né, da sua graça, escolheu alguns para a salvação. E está escrito no texto: eu vos escolhi antes da fundação do mundo. Seguindo, ninguém pode dizer, seguindo o texto aqui, olha, ninguém pode dizer que a culpa de escolher é do eterno. Veja só, os humanistas, né, os hipócritas, né, veem o ser humano se afogando, querendo se salvar. Né? Eles veem a imagem como se o ser humano estivesse se afogando nesse mal do pecado e está desesperado para se salvar, certo? Só que o que as escrituras falam é o seguinte: o homem está afogado no fundo do oceano, só um milagre para salvá-lo, certo? O homem já está afogado, entendeu? Os humanistas, a galera que joga pro oba-oba, que quer ver a igreja cheia e não quer falar de pecado, justiça e juízo, certo? Eles falam que vê o ser humano se afogando e ele tem que se esforçar para sair do pecado. Mentira. O homem está afogado no fundo do oceano, então só um milagre para salvar ele. Mateus 4,19 diz assim: e disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, pescadores de homens é justamente isso, pessoal. É fazer o ID, pregar o evangelho para quem? Para aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, certo? Não é todas as pessoas. Jesus Cristo não morreu por todo mundo, né? Ah, porque Jesus Cristo morreu por todo mundo. Não, mentira. A Bíblia não fala isso, né? Jesus Cristo morreu pelos escolhidos. Para de pregar heresia, certo? Jesus Cristo morreu por todo mundo. Ah, mas na passagem diz que é todo mundo, certo? Diz que é todo mundo faça a exegese correta. Eu fico, como é que eu posso dizer, pessoal? Não consigo nem encontrar a expressão aqui. Eu fico abismado com o tamanho analfabetismo bíblico desse povo, certo? Todo mundo, não é todo mundo era gentios e judeus. Poxa, só você fazer uma exegese, quem estuda a Bíblia, pelo menos o mínimo de exegese, não é possível, pessoal, me ajude. O mínimo de exegese, todo mundo, porque era todos os povos, Deus não fazia discriminação. Para de dizer que todo mundo é cada pessoa desse mundo, né? Porque aí complica, porque aí vai vir outra passagem dizer que o Espírito Santo, quando vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí eu pergunto para você, aquele seu vizinho ímpio que toca aí, senta, senta, vai, vai, né, de funk, todo final de semana, ele está sendo convencido do pecado, da justiça e do juízo? Me responda, seu hipócrita. Ele está? Não está. Então pare de dizer isso. Pare de dizer isso, que isso não é bíblico, certo? Todo mundo não são todas as pessoas. Façam exegese, corram atrás, estude a Bíblia, deixe de ser preguiçoso, deixe de só querer ir para o culto para querer bênção, fica o pé da vida com essas coisas. O cara só vai para o culto para querer bênção, para que os filhos saiam das drogas, para que ganhe uma promoção na empresa, para que a empresa saia da falência. Deus não é o Papai Noel, queridão. Acorde, desperte. Deus não é o Papai Noel. O que Deus fez na cruz do Calvário, na cruz, morrendo pelos escolhidos, que Deus fez, certo? Foi para nos dar coisas que ouvidos não ouviram e olhos não viram, para aqueles que creem em Cristo Jesus, quando esse corpo aqui, ó, cadê a câmera? Chega, eu fico nervoso. Quando esse corpo aqui parar de funcionar, certo? Tudo que Deus fez, tudo que Deus prometeu é para o que está por vir. Para de querer ser rico, de querer ser o bambambam, de querer ser o melhor, de querer ser salvo, ou de querer ser curado, de querer ter escola boa, de querer que seu filho saia das drogas, porque você agora está indo para a igreja. Para com isso, certo? A consequência de você ter uma vida boa é você plantar coisas boas. Você planta coisa boa, você colhe coisa boa. Você planta coisa ruim, colhe coisa ruim. Eu fico abismado como alguns pastores, vai ficar longo, deixa que fique longo. Olha, eu fico abismado como alguns pastores, né, com um tal que tem aqui em Aracaju, que eu não vou falar o nome porque eu não quero, né, tá indo para a audiência, mas um tal de um bispo aqui, que ficam me mandando corrente de oração o tempo todo, que esse bispo, ele fala para todo mundo: meu amado, eu não te conheço, meu amado, eu não te conheço, mas
Olha, essa situação difícil que você está passando aí do outro lado da tela, eu peço que você já vá compartilhando esse vídeo, porque essa situação difícil vai passar. Aí vai ver, às vezes, pessoal, a maioria das vezes, essa situação difícil que o cidadão está passando no outro lado da tela é porque ele traiu a esposa, é porque ele roubou, é porque ele adulterou, é porque ele fornicou, é porque ele pecou. E aí tá o pastorzão, que parece que tem a cara toda, parece um boneco de cera de tanta plástica. Ele diz que Deus vai ajudar, que Deus vai amar, que Deus vai prosperar, que Deus vai Para com isso é hipocrisia, rapaz. Se você plantou coisa boa, você vai colher coisa boa. Se você plantar coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Aí tá lá o pastor, né, enxugando o ego de todo mundo. Para com isso. Para com isso. Se você pegou, você vai assumir sua responsabilidade e acabou. E você vai sofrer. Bota isso na sua cabeça. E se você quer uma coisa boa, né, se você quer uma vida boa, trate de estudar, trate de procurar investir, trate de ser empreendedor, certo? Procure fazer o correto, que Deus abençoa, lógico. Planta coisa boa, vem coisa boa. Mas Deus não é para isso. Jesus não é para isso. Para você ter dinheiro na conta, para você ser salvo, ou para você receber uma cura. Jesus não é isso. Jesus não é para isso. Se você quer que coisas materiais, corra de meios materiais justos, que aí Deus abençoa, realmente. Se você faz o que é correto, Deus vai abençoar. Então para com essa hipocrisia. Certo, voltando. Olha, então, Mateus 4,19. E disse-lhe, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. Lázaro, vamos lá, para Lázaro. Lembra de Lázaro que Jesus ressuscitou? O Messias falou primeiro, né, estando morto, ele ouviu, acordou e se levantou e saiu. Pois é ele quem efetua em nós os salvos, certo? Tanto querer, olha aqui no texto, quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Então tudo que a gente faz é por Deus, é por Cristo, por ele ter nos escolhido antes da fundação do mundo. Pois é ele quem efetua em nós. Então Lázaro, quando saiu do túmulo, quando ele estava morto, né, o Messias falou com ele primeiro. O Messias falou com Lázaro e disse, Lázaro, vem para fora. Se o Messias não tivesse chamado, ele não tinha ido. É uma das maiores provas, né? Aí vem, vamos lá, tome sua água daí. E era para ter trazido minha água daqui, eu me esqueci. Mas vamos lá, somos robôs? Somos robôs? Essa pergunta eu faço para você, somos robôs? Ah, Marlon, então você está dizendo que eu sou um robô programado aqui dentro da Matrix. Neo dentro do Matrix e precisa da pílula vermelha para se libertar. Então vamos lá, somos robôs, olha aí no texto. Livre agência, veja, para você entender. Às vezes a gente tem que desenhar, meu Deus do céu. Livre agência é ser capaz de fazer escolhas e tomar decisões dentro do limite da nossa natureza caída e corrompida pelo pecado. Então, queridão, você tem livre agência. Livre agência é o quê? Ah, Marlon, eu decidi a partir de hoje fazer um regime. Eu acho que eu vou deixar de ir 3 vezes na semana para sorveteria, deixar de ir para saiteria e vou 3 vezes por semana agora para fazer musculação, vou me tornar bodybuilding. Yes, Felipe Franco. Beleza, isso é livre agência, isso é ser capaz de fazer escolhas e tomar decisões, como está aqui no texto, dentro do limite da nossa natureza caída e corrompida pelo pecado. Bacana? Bacana. Você tem livre agência, não livre-arbítrio. Vamos lá, o ser humano é completamente incapaz de escolher o Messias. O ser humano não escolhe o Messias. O nosso corpo está corrompido. O nosso corpo ele só quer pecar 24 horas por dia. O nosso corpo só quer a maldade. Porque ele mesmo disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Então ninguém pode vir a Cristo se Deus não escolheu antes da fundação do mundo. Entendeu? Então, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. É a Bíblia que está falando, não sou eu, é a Bíblia. Então, por que ninguém pode ir ao eterno? Segue o texto aí, olha aí. Romanos 3,11, porque não há quem busque o eterno, porque não há quem busque o eterno. Certo? Efésios 2,1, porque todos estão mortos nos seus delitos e pecados, antes da regeneração. Por que estão mortos? Eu pergunto a vocês aí. Gênesis 2,17, porque Yahuwah, se você não sabe, o nome verdadeiro de Cristo é esse, vai estudar, certo? Que eu não vou explicar aqui, corra atrás. Né? Quem sabe, em outro vídeo eu posso até explicar, mas corra atrás, viu? Jesus Cristo é um nome romanista, viu? Mas enfim, não é para esse vídeo. Porque Yahuwah deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Então o que foi que o ser humano fez? Comeu lá. O ser humano comeu e por isso morreu espiritualmente. E desde então apenas foge do Altíssimo, faz a vontade da carne, desobedece ao Criador, pois é totalmente inclinado ao pecado devido ao pecado habitar nele. Certo? Então, a partir do momento que Adão e Eva eles comem do fruto, é como se eles tivessem tirado um selo, certo? Um selo, né, de pureza do seu corpo. Então, ficou intrínseco, entrou, acabou, meu irmão. Então, é isso que o texto de Efésios 2:1-4 continua asseverando. Ele vos vivificou, estando vós mortos
nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andraste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da quê? Desobediência. Entre os quais estão todos nós também, antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza aqui, pessoal, não é o que está dizendo na Bíblia, filhos da ira, como também os demais. Então, isso tudo que falei para vocês é depravação total. Certo? Isso tudo é depravação total. Então vamos lá. Vemos claramente que o ser humano ele não possui livre-arbítrio, pois seu arbítrio não é livre, mas profundamente afetado e corrompido pelo pecado. Não temos livre-arbítrio. Inclusive, ao mesmo tempo, não podemos simplesmente nos esquecer dos textos tão conhecidos que os hipócritas, falsos profetas, não lêem esses textos não, para vocês. Olha, o Senhor Deus, ó Senhor Deus, eu sei que o ser humano não é dono do seu futuro. Ninguém pode controlar o que acontece na sua vida. Pessoal, não é o que estou dizendo. Tá vendo que você não tem livre-arbítrio? Tá vendo que a Bíblia fala que você não tem livre-arbítrio? Para de ser hipócrita. Olha, Jeremias capítulo 10, versículo 23. Abra aí para ver se eu estou mentindo. O Senhor Deus, eu sei, ó Senhor Deus, eu sei que o ser humano não é dono do seu futuro. Ninguém pode controlar o que acontece na sua vida. Jeremias 10, 23. Certo? Outra passagem. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Isso está lá em Provérbios 16, 9. Outra passagem. Para o Senhor, Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Com isso tudo, pessoal, nós chegamos aqui à seguinte conclusão, certo? A Bíblia defende a depravação total. Somos totalmente depravados. Segundo, nós vamos para Cristo porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Terceiro, não temos livre-arbítrio. Acabei de provar para vocês aqui nesse vídeo que não temos livre-arbítrio, certo? Pessoal, se você chegou até aqui nesse vídeo, obrigado pela paciência, mas esse vídeo foi muito comprido, certo? Mas é necessário que seja comprido para que vocês possam entender, né? Se eu fosse um cara que no meu canal que quisesse só view, que eu não me importasse com a teologia, com a verdade bíblica, eu não faria esse tipo de vídeo. Mas como eu me importo, que eu quero que vocês saiam das amarras e das garras, né, do engano religioso, eu faço esses vídeos e farei muitos, certo? Então, agradeço você que chegou até aqui nesse meu vídeo, que assistiu, teve toda essa paciência. Guarde essa palavra, guarde esse vídeo, salve aí na playlist do seu YouTube. Reassista de novo, porque o vídeo ficou muito extenso, entendeu? E, como sempre digo, creia na verdade do Evangelho, caia fora dessas igrejas que tem os lobos devoradores, certo? É isso aí, pessoal. Agradeço muito vocês terem ficado até aqui. Vou voltar aqui para a tela maior para falar com vocês, para a gente encerrar. É isso aí, pessoal. Agradeço a todos vocês que ficaram até aqui, né, até o final do vídeo. Um vídeo extenso, um vídeo comprido, né, mas necessário, certo? Então, depravação total, está aprovado biblicamente, que é a versão correta, não livre-arbítrio, certo? Próxima semana, né, para você que ficou até o final, vou dar esse bônus para você. Próxima semana estaremos de volta com mais um vídeo de React, certo? Então, sempre vai ser assim, um vídeo de React, certo? Numa semana, e na outra semana um vídeo continuando a série Salvação, né? Próxima semana iremos falar sobre expiação limitada, certo? E Deus abençoe a vida de vocês. Estou deixando aqui em cima o primeiro vídeo, né? O vídeo da primeira série de Salvação, certo? Vou deixar aí para vocês que não assistiram, para que você possa entender desde o começo sobre essa série. Que Deus abençoe a vida de vocês. Estou indo daqui, vou tomar uma aguinha. Valeu, fui.